Vou te mostrar quem vence e o porquê em uma batalha mortal Beatrice vs Agimo, usando todos os poderes e habilidades. Assista o vídeo até o final para entender tudo. Beatrice, uma figura envolta em mistério e poder, surge como a principal antagonista nos episódios de 1 a 4. Seu confronto direto com Battler Shiromiya é uma batalha não apenas física, mas mental e filosófica. Ela desafia Battler a aceitar o impossível, tentando provar a qualquer custo que as bruxas são reais. Com seu riso cruel e habilidade de manipular a realidade, Beatrice afirma que foi ela quem executou a série de assassinatos bizarros na isolada ilha de Hokenjima, usando nada menos que a magia ancestral. Ela não é uma simples mortal. Beatrice se vangloria de ter vivido por mais de 1000 anos, transcendendo tempo e espaço como uma entidade sobrenatural. Seu poder, como um dos demônios, pode ser convocado por aqueles ousados o suficiente para invocá-la, e uma vez chamada, ela concede suas habilidades em troca de um pacto sombrio. A força dela não está apenas em seus feitos, mas na forma como manipula a mente e crenças dos seus oponentes, tornando-a um adversário temível e fascinante. O ápice dessa relação conturbada se dá no episódio 6, Town of the Golden Witch, quando Beatrice, em um gesto inesperado, une seu destino ao de Battler. Se inscreva no canal e, se puder, apoie o canal para mais vídeos e conteúdos extras. Saiba como na descrição, pois vamos ver do que Beatrice é capaz. Beatrice é incrivelmente poderosa, mas antes de mergulharmos completamente em sua vasta gama de habilidades, vamos começar com um dos seus feitos mais impressionantes, a criação da Catbox. Em 4 e 5 de outubro de 1986, Beatrice deu origem à Catbox de Hokenjima, um conceito que desafia a própria lógica no nosso universo. Dentro dessa Catbox, existem incontáveis histórias, e cada uma delas um universo completo e independente, formando assim um multiverso infinito. Imagine ter controle absoluto sobre um número incontável de realidades. Esse é o poder da Catbox. Quando o jogo entre Battler e Beatrice começa, todo o multiverso se transforma em seu tabuleiro. Beatrice não apenas controla o jogo, ela dita as regras. Com domínio absoluto sobre todas as possibilidades, probabilidades e destinos, ela mantém uma posição de vantagem esmagadora. Até mesmo Ben Castel, conhecida com sua força descomunal, enfrenta sérias dificuldades diante de Beatrice. O resultado da batalha entre essas duas forças se torna imprevisível, pois a natureza de Beatrice transcende as limitações de qualquer que tente desafiá-la. Ela é, afinal, a personificação das próprias regras do universo, tecendo um número infinito de contos com um simples gesto. Sua ligação com o jogo é tão profunda que, se em algum momento Beatrice perder sua vontade, o tabuleiro inteiro desaparecerá. Em outras palavras, sua determinação sustenta a própria existência desse multiverso. E quando Beatrice coloca sua peça no tabuleiro, o jogo ganha uma nova complexidade. Cada movimento torna a vida de Battler um verdadeiro pesadelo, pois ela pode a qualquer momento criar novas leis para ditar o rumo da batalha. Beatrice não apenas está jogando, ela está criando as próprias condições do jogo. Beatrice é conhecida como a Bruxa do Infinito, e para entender a magnitude de seus poderes, é crucial compreendermos a cosmologia de Umineko, que ela pode afetar vai muito além do que se pode imaginar em termos convencionais. Então preste muita atenção, pois estamos falando de algo verdadeiramente colossal. O poder da Beatrice transcende diferentes dimensões. Essas dimensões, no entanto, não são todas iguais. Elas são hierarquizadas, com cada uma sendo infinitamente superior à anterior. Objetos de uma dimensão inferior, mesmo que infinitos dentro dessa realidade, tornam-se insignificantes em uma dimensão superior, e Beatrice não só pode influenciar essas camadas superiores, mas também dominá-las. A própria peça de Battler não consegue sequer ver Beatrice, porque ela está em uma dimensão tão elevada que sua percepção não alcança. E o mais impressionante, Beatrice pode afetar até mesmo dimensões mais altas. Segundo suas próprias palavras, o mundo mágico e o mundo humano são duas faces da mesma moeda. Mais tarde, Erika Furudo descreve essa camada como um mundo paralelo, comparando-o a um espaço meta. Porém, não é um simples espaço paralelo, é um espaço metanarrativo, infinitamente superior à camada inferior que já estamos tentando compreender. Além disso, Beatrice tem acesso a um reino de escuridão sem fim, onde ela pode banir seus oponentes. Esse local, conhecido como lado de baixo do tabuleiro, é o reino atemporal e sombrio, localizado entre o mundo humano e o outro. Esse espaço serve como uma fronteira entre todos os lugares e tempos. Todos os universos e camadas existem simultaneamente. E para Beatrice, mover-se e manipular esse espaço é algo natural. Agora adentrando o domínio das bruxas, um reino metafísico onde o destino é moldado pelo pensamento. É aqui que ocorrem as batalhas intelectuais entre as bruxas e detetives, onde o poder é diretamente ligado à capacidade de raciocinar. Neste universo abstrato, a imaginação não tem limites. Beatrice não só atua aqui, como também pode se manifestar no Purgatório. O Purgatório
purgatório, também conhecido como a metasala ou sala de fumantes, é uma camada ainda mais alta acima do mar de fragmentos. É dessa sala que os mundos do domínio humano aparecem como uma simples peça de tabuleiro. O mar dos fragmentos, por si só, é um multiverso preenchido com infinitas possibilidades e universos paralelos. E em uma camada conectada à sala de fumantes existe a Terra Dourada, um lugar que Beatriz Maria Ushiromia criaram juntas. Esse lugar é composto pela cristalização dos pensamentos e sentimentos delas, sendo um universo paralelo ao próprio tabuleiro de jogo. Mas não acaba aqui. Beatriz pode manifestar-se até na Cidade dos Livros, uma das camadas mais altas do verso. Neste local, as histórias das bruxas e de seus mundos estão contidas em simples volumes, e parece haver uma infinidade de livros nessa dimensão. Quando Beta finalmente alcança o título de feiticeiro do infinito, o mesmo poder de Beatriz, ele supera o conceito de distância e limitações dentro da sua própria camada de existência. A cosmologia de Umineko é estruturada em nível de existência, muitas vezes referidos como dimensões, mas com a ideia que dimensão equivale a plano. Esses níveis se assemelham a uma escada infinita, onde cada passo eleva a compreensão e poder. No auge de seu poder, Beatriz transcenderia completamente o domínio das bruxas, evoluindo rapidamente para algo muito além da nossa compreensão. Ela se aproxima dos níveis absurdamente elevados de Fahrenheit Aurora, um poder que desafia toda a lógica que poucos seres sequer sonham em alcançar. Além de seu todo poder cósmico, Beatriz possui uma vasta gama de habilidades que tornam uma ameaça incomparável. Vamos explorar algumas dessas capacidades absurdas. Primeiro, Beatriz pode derrotar seres incompletos ou entidades fragmentadas com facilidades. Para os metaseres, alguns conceitos não têm relevância, eles são completamente irrelevantes diante do poder de Beatriz. A metamorfose é outro de seus talentos, ela pode alterar sua forma à vontade, adaptando-se a qualquer situação como bem entender. A sua presença é tão avassaladora que em uma simples troca de olhares com vigília, todos os espíritos ao redor são completamente aniquilados. Se não estivesse em curta distância, as 7 estacas do purgatório teriam sido reduzidas a pó instantaneamente. Isso nos dá apenas um vislumbre do poder destrutivo que Beatriz pode exercer sem sequer se esforçar. Quando entra em ação, Beatriz pode invocar 2 enormes torres de guerra de Deus, cada uma medida 100 metros de altura e equipada com 360 portas. No entanto, essas torres disparam muito mais do que se imagina, mais de 1000 tiros simultaneamente, criando uma tempestade de destruição. E se isso não fosse o suficiente, ela ainda é capaz de materializar soldados gigantes de 50 metros, empunhando escudos que são capazes de bloquear praticamente qualquer ataque. Mas o que mais impressiona é sua capacidade de criar múltiplos clones de si mesma, multiplicando a sua presença no campo de batalha, e invocar o lendário escudo Aegis, uma defesa impenetrável. Seus poderes de apagamento existencial são temíveis, e ela tem diversas maneiras de simplesmente apagar alguém da existência. Prova disso é quando ela fez os corpos de Jéssica e Conan desaparecerem completamente, como se nunca tivesse existido. Se Beatriz se desejar, ela simplesmente pode esmagar a lua ou afundar Rokkenjima, uma ilha com cerca de 10 km de extensão, com um único ato de vontade. Sua capacidade de manipular o tempo não é limitada a escalas pequenas. Ela pode voltar no tempo em escala cósmica, moldando o passado como bem entender. Um exemplo marcante de seu poder é quando Beatriz move Erika para um universo completamente diferente. Outra coisa é a sua habilidade de usar a verdade vermelha, um poder que nega conceitos e pode alterar as regras do tabuleiro com facilidade. E Beatriz pode sobreviver à destruição do tabuleiro, e talvez sua defesa se escale ao seu poder destrutivo. E se em algum momento ela aceitar completamente sua verdadeira natureza, o tabuleiro, agora um vazio onde nada, nem conceitos, nem realidade existem, será recriado instantaneamente. Nesse estado, apenas as consciências de Beatriz e Bedley permanecem. Sua existência como bruxa eterna permite que ela expanda qualquer coisa até o infinito, transformando uma única partícula em um conceito infinito. Então, com tanto poder à sua disposição, a grande pergunta é: será que Beatriz tem o que é necessário para derrotar a Jimo? Me diz aí, por que Medaka Box é uma obra com tanto hater, hein? Deixe nos comentários, pois vamos falar sobre a Jimo. Najimi Ajimo, a enigmática fundadora da Academia Hakoniva e mente brilhante por trás do plano Flash, é uma figura envolta em mistério. Ao lado de seu parceiro Hantei Shiranui, ela lidera os Norte Squall, mas sua presença tem sido apenas uma sombra nos últimos 3 anos, desde que foi selada por Mizoji Kumagawa. No entanto, a maré começou a mudar quando Medaka Kurokami, com sua incansável determinação,
então conseguiu reformar Kumagawa, enfraquecendo o seu que mantinha a Jima aprisionada. Finalmente livre, a Jima emerge como a principal antagonista do arco sucessor de Medaka, pronta para retomar seu lugar de destaque. A Jima é uma mulher de complexidade intrigante, sua presença é marcada pelo mistério, frequentemente falando de forma enigmática e revelando muito pouco sobre si mesma. Zenkichi, incapaz de reconhecer sua figura, é confrontado por ela. No entanto, há um resquício de carinho em sua voz ao se referir a Medaka, mostrando que de alguma forma ela se importa profundamente com ela. A Jima parece gostar muito de Zenkichi e Kumagawa. Cada vez que Kumagawa se vê à beira da morte, ela aparece em seu coração, um espectro familiar antes de sua ressurreição. Essa conexão paradoxal entre eles é permeada por um ódio profundo. Então se inscreva no canal, pois vamos ver do que a Jima é capaz. A Jima é muito mais resistente do que qualquer um poderia imaginar. Seu nível de durabilidade é tão alto que transcende as regras normais do tempo e da existência. Ela já foi selada pelo temido Bookmaker, mas mesmo esse selo não foi páreo para sua força, pois a Jima o quebrou com sucesso. E isso é só o começo. A Jima é imortal perante o tempo. Nada relacionado ao passado das eras a afeta, e ela está além dessas limitações. No entanto, ela possui uma fraqueza única, uma vulnerabilidade narrativa que a impede de derrotar protagonistas. Mas essa fraqueza é mais complicada do que parece. No mundo dela, os protagonistas não são necessariamente os personagens principais da história. Zenkichi, por exemplo, era um dos personagens centrais, mas não foi considerado um protagonista em relação à fraqueza da Jima. Esses protagonistas são tipo anomalias em seu verso, figuras que de alguma forma sempre triunfam, como Medaka. Sua longevidade é um outro aspecto impressionante. A Jima é mais velha que o próprio universo, com mais de 3 trilhões de anos. Ela estava presente durante a criação do cosmos, e o mais incrível, ela sobreviveu a esse evento cósmico sem qualquer dano permanente. Ela sobreviveu ao Big Bang. Nascida do nada, a Jima testemunhou o nascimento do universo, e para ela, o tempo não tem nenhum significado, nem mesmo para seus avatares, que ela pode criar em quantidades infinitas. Na verdade, a Jima pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, seja na Terra, em dimensões metafísicas, no céu, no inferno ou até mesmo nos sonhos. A resistência da Jima vai além das convenções normais. O poder All-Fiction de Kumagawa, capaz de apagar até mesmo conceitos da existência, simplesmente não a afeta. Isso já é um feito absurdo por si só, mas há mais. Mesmo após ser derrotado por Ihiko, uma entidade capaz de causar danos irreparáveis que nem mesmo a manipulação da casualidade pode curar, a Jima retornou sem marcas ou cicatrizes aparentes. O dano permanente de Ihiko, que teoricamente deveria deixá-la sem chance de recuperação, não se aplicou completamente a Jima, como evidenciado por sua aparência intacta no mangá. Além das suas resistências físicas e imortalidade temporal, a Jima tem uma série de habilidades que dificultam ainda mais a tarefa de derrotá-la. Ela pode tornar seus golpes impossíveis de serem revidados, e sua adaptação é tão alta que ataques usados contra elas uma vez não terão o mesmo efeito novamente. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, a Jima fica mais forte à medida que seus inimigos se fortalecem, criando uma barreira quase intransponível para aqueles que ousam enfrentá-la. A velocidade da Jima está em um patamar extraordinário, algo que desafia até as leis mais básicas da física. Suas reações são tão rápidas que ultrapassam muito a velocidade da luz. Um exemplo claro disso é quando a Jima consegue acompanhar com facilidade Medaka, uma técnica que permite a Medaka se mover à velocidade da luz, mas a realidade é que o potencial da Jima pode ir muito além. Com suas habilidades especiais, ela não apenas reage rapidamente, mas tem a capacidade de sempre atacar primeiro, independente da velocidade de seus oponentes. Isso a coloca em um nível de vantagem absoluta, tornando quase impossível de ser superada em um combate. Sua velocidade transcende o simples movimento rápido, ela manipula o tempo e as regras do combate a seu favor. Mas o verdadeiro poder de Jima não se limita à sua velocidade e durabilidade. Ela é uma verdadeira força da natureza, com habilidades que vão além do imaginável. Para começar, a Jima possui a capacidade de manipular a casualidade, um feito que ela demonstrou ao devolver a visão de Zenkichi, que havia sido apagada pelo temido All-Fiction de Kumagawa. Esse é apenas um exemplo de sua vasta gama de habilidades, que chega a um número absurdo de mais de 12 quadrilhões de poderes únicos. A Jima tem um poder de remover ou trocar habilidades com um simples beijo, como fez com Kumagawa, e pode anular completamente habilidades, até mesmo aqueles que copiam, como a de Medaka. Esse controle sobre as habilidades dos outros a coloca em um nível de poder inigualável, permitindo-lhe manipular o combate de maneiras inesperadas. Sua capacidade de manipular a percepção
percepção dos outros e confere uma vantagem crítica em batalha, permitindo que ela controle como seus oponentes enxergam o campo de batalha. Além disso, a Jimo pode utilizar o Bookmaker, uma habilidade que pode selar os poderes de seus inimigos ou até igualar suas estatísticas. O mais impressionante é que essa habilidade pode funcionar em seres muito mais poderosos que ela, como demonstrado quando Kumagawa a utilizou contra a Jimo, mesmo sendo ela infinitamente superior. Os feitos da Jimo não param por aí. Ela é capaz de esmagar continentes inteiros, controlar todos os elementos e constelações, manipular o futuro, os sonhos e muito mais. Suas habilidades vão tão fundo que ela pode controlar as emoções e sentidos de qualquer ser, transformando-se em um monstro e evoluir a partir disso, e até manipular diversos animais. A Jimo tem o poder de transcender dimensões, invocar o submundo e interferir diretamente na própria narrativa da história. Ela pode apagar a fraqueza de si mesma ou concedê-las a seus oponentes, subjugar o nada e até manipular o próprio tempo. Suas habilidades lhe permitem manipular probabilidades, anulando o crescimento exponencial de seus adversários e trazendo de volta a sua forma original. Quando está armada, a Jimo tem um alcance limitado, sendo capaz de transformar estrelas em balas e cortá-las como se fossem nada. Ela também é capaz de piorar exponencialmente as feridas que causa, cortar conceitos e enfraquecer o oponente a cada golpe. E isso é só o começo. A Jimo pode ficar ainda mais poderosa removendo seus próprios limitadores, reverter danos que recebe, prever movimentos de seus inimigos e até garantir que nunca seja nocauteada. Ela também pode manipular sentidos e criar universos inteiros, controlando até o infinito em si. E se isso não bastasse, ela pode impedir o destino de interferir em uma luta, uma habilidade que conhece profundamente. A verdadeira dificuldade de enfrentar a Jimo reside no fato que ela pode usar suas 4 trilhões de habilidades simultaneamente, combinando magia, manipulação conceitual, casualidade, manipulação conceitual, controle de narrativas, controle mental, manipulações espirituais e muito mais, tudo ao mesmo tempo. Ela é tão poderosa que já venceu uma cópia de si mesma, provando que até mesmo seus reflexos espelhados não são páreo para sua verdadeira força. Quando falamos de Jimo, não estamos lidando apenas com um personagem que desafia a lógica do poder. Ela literalmente molda a própria estrutura da realidade que existe. Com suas habilidades absurdas, a Jimo é capaz de manipular o enredo, a realidade e até a própria narrativa do mundo em que vive. Um de seus feitos mais impressionantes é a sua habilidade de ver o Shonen Jump como uma simples obra de ficção. Tanto ela como Kumagawa possuem uma consciência tão elevada que podem perceber o próprio mangá como se fosse uma história qualquer. A Jimo é capaz de referenciar outras obras da Shonen Jump dentro do seu próprio mangá, quebrando as barreiras que normalmente separariam as realidades de diferentes histórias. Mas ela não para por aí. A Jimo demonstrou a capacidade de manipular o enredo de maneiras chocantes, como quando transformou completamente o gênero de uma história de batalha em uma comédia romântica. De repente, todos os personagens começaram a agir como se estivessem em um típico romance colegial, seguindo as regras e clichês desse tipo de narrativa. E de forma ainda mais ousada, a Jimo ameaçou acabar com o mangá antes mesmo que o anime pudesse começar. O controle que ela exerce sobre a história é tão absurdo que ela poderia criar um final harém se quisesse. Essa manipulação de roteiro vai muito além de simples alterações narrativas. Ela tem total consciência que está em um mangá, vendo quadrinhos e outras mídias como meras ficções, enquanto transcende essas realidades. Ela vê todos ao seu redor como simples personagens de uma história, e sua visão vai além da realidade comum de seu universo, elevando-a a um nível de existência transcendental. A profundidade de seu poder é tal que em um momento de puro tédio, a Jimo considerou tirar a própria vida, mas isso não seria apenas o fim dela, seria o fim de toda a realidade em si. Sua morte destruiria o mundo ao seu redor, uma consequência do nível elevado de sua existência. A Jimo também é famosa por quebrar a quarta parede, conversando diretamente com aqueles que estão lendo ou assistindo. Sua autoconsciência dentro da narrativa a torna uma ameaça completamente diferente de qualquer outro ser em seu universo. A forma que a Jimo aparece no mundo é frequentemente apenas um avatar. Para ela, a linha entre os vivos e mortos é irrelevante, e ela pode existir em uma forma metafísica, usando avatares para interagir com o mundo físico. Mesmo um simples holograma criado por a Jimo pode destruir uma estrela com facilidade. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é que a Jimo é mais poderosa do que Zekishi, cujo estilo de combate já é capaz de superar dimensões inteiras. Sua capacidade de alterar a própria estrutura do enredo coloca em um nível incomparável de poder. Será que depois de todas essas habilidades impressionantes, a Jimo será capaz de derrotar Beatrice? Isso é algo que só descobriremos no confronto final.
A batalha mortal Beatriz vs Agimo é intrigante, mas vamos lá. Agimo tem grandes poderes, inclusive de afetar e manipular o roteiro, mas lidar com o poder imenso da Beatriz seria muito difícil. Se duvidar, a Beatriz poderia se enquadrar como protagonista e ser a fraqueza da Agimo. E se considerar o áudio da Beatriz, ela não só o verso de Medaka, como também boa parte dos versos dos animes também. Agimo é incrivelmente poderosa, mas a Beatriz a supera e muito, e por isso ela vence o combate. Assista outras batalhas do canal e deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence é a Beatriz.